Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez nós vamos ver que o sola scriptura é relativizado quando é conveniente para os protestantes. E também nós podemos ver que o relativismo entre os protestantes, entre o credo ou os credos protestantes, mostra que essa ideia de sola scriptura não é verídico. E por isso existe entre eles as discordâncias, como é que eu posso dizer? As brigas, né? As desavenças, mas se é para eles se unirem contra a Igreja Católica, tudo vale. Se é entre eles, aí o bicho pega, né? Mas vamos lá, vamos ver aí essa ideia de que o sola scriptura realmente não é verídico, não é realmente válido, é algo que é relativista. Vamos lá. A pergunta é o seguinte, acredito que todo mundo reconhece que a salvação, todo cristão reconhece que a salvação não vem de um credo, mas de uma pessoa, é da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Sim, o Salvador no cristianismo é uma pessoa, não é exatamente um sistema. Cristologia é uma pessoa. Sendo assim, pode ter salvo no meu quintal, no seu, em tudo quanto é lugar, e também perdidos no meu quintal, no seu, em todo quanto é lugar, com todo respeito. Nesse sentido, os adventistas parecem pertencer a uma categoria diferente. Como que você, então, Rodrigo Silva, define uma seita? Seitas existem. Uhum. O que é uma seita? Para ser uma seita, o que tem que ter? Bom, quando você fala seita, não pessoas. Organização de grupos. Eu, particularmente, eu não gosto dessa nomenclatura. Por que eu não gosto dessa nomenclatura? Porque é uma nomenclatura pós-bíblica. É uma nomenclatura dos credos e que hoje... Ela está na Bíblia, né? Oi? Mas não com conceito. Exatamente, por isso que eu falo da preconceito. É anacrônico o conceito em relação à Bíblia. Os cristãos eram aceitos do caminho, né? Quando você pega haéresis mesmo no grego, que é uma tradução para seita, aquele que rasga, eu confesso para você, agora não estou falando o nome da igreja, o meu você perguntou para mim. Eu continuo, eu sei que você falou assim, Rodrigo é adventista whiteano, então deixando bem claro que eu não estou negociando o meu adventismo, mas eu hoje, nesse contexto que estamos vivendo, pelo uso tão indevido de algumas palavras, eu já as deixo de lado. Então hoje, eu vou falar dos erros do adventismo. Existem seitas? Não, eu não reconheço que existem seitas. É que o modo como a palavra seitas está sendo usado hoje é uma maneira tão ufanista. Então, na tua percepção, o que define, então? Pois é, para mim, na minha percepção, o que define é o seguinte: igrejas que estão com doutrinas erradas e igrejas que estão com doutrinas certas. Então, assim, por exemplo... Pronto, vamos lá. Aqui a gente já tem um grande problema, né? Existem seitas dentro do meio protestante. Existem seitas, ele está dizendo. Só que, se só vale o que está na Bíblia, se nós não dependemos, como ele disse aí, César disse no início, que a salvação é em uma pessoa, Jesus Cristo. Eu creio, Jesus Cristo é o Salvador. E que nós não dependemos de um credo para sermos salvos, ou seja, para termos uma convicção de que cremos no Cristo verdadeiro e não num Cristo criado, inventado pela cabeça de alguém. E somente a Bíblia é o que importa, somente a Escritura é o que vale. Como é que eles teriam autoridade para dizer o que é seita e o que não é seita? Como é que eles teriam autoridade para dizer? Como é que eles poderiam dizer o que é uma seita e o que não é uma seita? O que é, como disse Rodrigo Silva, para ele seita não quer usar a nomenclatura porque não quer, vamos dizer assim, que marginalizar nenhum grupo protestante. Como eles fazem com a Igreja Católica, que eles dizem o tempo todo que a Igreja Católica é uma seita. Mas eles não querendo marginalizar um grupo específico protestante, porque Rodrigo Silva sofre na pele, porque ele é adventista do sétimo dia, e para a maioria dos protestantes, se não a maioria, ou se não todos os protestantes, com exceção do adventismo, todos vão dizer que a Igreja Adventista é uma seita. Talvez porque o próprio Rodrigo Silva, por se sentir marginalizado no meio protestante e ser, vamos dizer assim, que rotulado de seita por eles,
Rodrigo Silva não queira usar essa mesma expressão ou essa mesma nomenclatura para outro grupo, para que esse outro grupo não seja também marginalizado. Aí ele vai dizer, não, eu prefiro dizer que existe doutrinas erradas aqui, doutrinas erradas ali e doutrinas certas aqui ou doutrinas certas ali. Mas o que é que vai definir se essas doutrinas são erradas ou certas? A Bíblia. Não tem como. Não tem como eu dizer que eu pego a Bíblia, leio a Bíblia e extraio dela uma doutrina. Aí alguém vem dizer a mim que aquela minha doutrina está errada. Baseado em quê? Baseado na Bíblia. Mas a minha interpretação e a tua interpretação foram ambas da Bíblia. Todos os protestantes dizem que é o Espírito Santo que ajuda a descobrir a doutrina certa. E todo espírito e todo protestante vai dizer que tem a doutrina certa porque o Espírito Santo o iluminou. Entende como é a situação? Vamos lá. Aí não depende-se de um credo, não se depende de um concílio. Claro que depende. Por exemplo, eles vão falar aí daqui a pouco sobre trindade. Vamos lá. Como é que eu vou olhar? Isso aqui dos testemunhos de Jeová, eu discordo deles da divindade de Jesus. Eu acredito na divindade, eu discordo deles da trindade. Pronto, ele está dizendo que discorda dos testemunhos de Jeová, que vai dizer que Jesus não é divino. Jesus é a primeira criatura. É um Deus menor, né? Vamos dizer assim. Primeiro a ser criado, né? E seria um Deus menor. No caso, para eles, para os testemunhos de Jeová, Jesus é o arcanjo Miguel, a primeira criatura de Jeová. Para os adventistas, Jesus também é o arcanjo Miguel, porém não é uma criatura. Entendeu? Não é uma criatura, faz parte da Trindade. Para os testemunhos de Jeová, não existe a Trindade. É uma invenção da Igreja Católica. Por quê? Porque a Trindade foi definida nos concílios da Igreja Católica, da Igreja dos primeiros séculos. Aí como é que diz? Não, a salvação não depende de um credo. Sim, se não tiver um credo para definir quem de fato é Jesus, aí, meu filho, eu posso dizer que Jesus é qualquer coisa, que é o arcanjo Miguel, posso até dizer que Jesus é o diabo. Se não tiver um credo, se não tiver o concílio, se não tiver a igreja que tem autoridade para interpretar as escrituras segundo aquilo que os apóstolos apresentaram, os sucessores dos apóstolos apresentaram, e assim continuamente na igreja foi. Vamos lá. Mas eu concordo com os testemunhos de Jeová quando eles têm que pregar o evangelho. Você está entendendo? O ato de pregar o evangelho. Eu concordo com a testemunho de Jeová quando ele fica firme pela fé dele, mesmo que o Hitler mate. Aí ele diz, eu concordo com os testemunhos de Jeová, mesmo no ato deles pregar o evangelho. Mas que evangelho? O evangelho é boa notícia. O evangelho é aquele que Pedro declarou, inspirado pelo Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O evangelho é aquele que Isabel, cheia do Espírito Santo, proclamou. Tu és Theotokos, tu és Maria, tu és a mãe do meu Salvador, tu és a mãe de Deus que veio me visitar. Que honra para mim. O evangelho é a Trindade, o Espírito Santo é Deus, que procede do Pai e do Filho. O evangelho é Jesus, que é Deus, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, onde tudo isso foi definido nos concílios. E depois dos concílios se formulou o quê? O credo niceno, depois credo de Constantinopla, que o credo definido no concílio de Nicéia, depois no concílio de Constantinopla, aí fica credo niceno-constantinopolitano, que é o credo mais completo que nós temos hoje, ou os primeiros credos, como na Didaquê, como Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna e outros santos, Orígenes e outros, que em seus escritos definem artigos do credo, que depois foi compilado pela igreja, e a igreja disse, olha, isso aqui é o credo. Como é o credo niceno-constantinopolitano, a igreja ali diz, esse aqui é o credo, esse aqui é o que nós devemos crer. Esse é o Cristo verdadeiro, essa é a fé verdadeira, Aqui está a igreja verdadeira. Não, mas não, a salvação não depende de um credo, depende de uma pessoa. Não, o Salvador é uma pessoa. Mas a minha salvação passa a depender também de um credo, porque é esse credo definido pela igreja de forma inerrante, inspirada pelo Espírito Santo verdadeiramente, que vai dizer qual é o Cristo verdadeiro. E não uma caricatura de Jesus, como é a caricatura de Jesus nos testemunhos de Jeová, no Adventismo do sétimo dia, e em muitos meios protestantes.
doutrina, isso aqui eu discordo. Eu estava tentando lembrar algum ponto de concordância. Tá bom, eu concordo com as testemunhas de Jeová. No Arcanjo Miguel, por exemplo. Mais ou menos é diferente. É diferente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que você também vai concordar com as testemunhas de Jeová. Ele está dizendo aí que alguma coisa que ele concorda com os testemunhos de Jeová. Aí o pastor César disse o Arcanjo Miguel. Aí ele disse, é diferente. Por quê? Porque o Adventista do Sétimo Dia acredita que Jesus e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Veja que blasfêmia. Mas ao mesmo tempo, eles acreditam que o Arcanjo Miguel e Jesus Cristo é a mesma pessoa. Os testemunhos de Jeová também acreditam nisso. Porém, os testemunhos de Jeová vai dizer que Jesus foi criado, né? O Arcanjo Miguel foi criado. E aí já não é mais Deus, já não existe mais Trindade. Mas vamos lá. Que o cânon da Bíblia são os 66 livros. Você entendeu? Nisso eu concordo com as testemunhas de Jeová. Que a Bíblia foi inspirada por Deus. Concorda no cânon da Bíblia. Mas que cânon? O cânon que foi definido pelos judeus. Né? O cânon que foi definido pelos judeus. O Antigo Testamento. Os judeus não acreditam em Jesus. Aí o cânon que foi definido pela Igreja Católica, eles não aceitam. Entende? Se elas deixam de ser seita para você? Pois é, a questão é que pra mim hoje é que você tá me forçando, não no mau sentido da palavra, você tá me forçando a me posicionar contra os CNPJs. A minha posição hoje é o seguinte: Deus tem o seu povo espalhado em todos os lugares, então eu prefiro falar de erros, heresias à luz da Bíblia, sem esse peso de ter que rotular aquele movimento como seita. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê do meu desconforto. Porque se eu pegar agora eu vou comprar uma briga com alguns, mas eu vou falar. Isso vai virar corte. Vai virar corte. Rodrigo Silva diz que testemunho de Jeová não é seita, irmão. Vai virar corte, mas paciência. O pessoal pega muito isso aí mesmo. Se eu considerar o erro dos testemunhos de Jeová sobre a divindade de Jesus como motivo para classificá-los como seita, eu vou ter que classificar o presbiteriano também. Porque para mim, a ideia de que Deus escolheu quem vai se salvar, quem vai se perder, é uma coisa tão terrível, com todo respeito ao pastor Hernando Dias Lopes, que eu acabei de falar, os presbiterianos, mas essa questão soteriológica que vocês nas discussões colocam, eu esqueci a expressão que usa, é uma coisa que não implica em salvação, para mim é tão sério. Quando eu leio Calvino nas institutas... Na minha opinião, determinismo, porque isso é determinismo. Para mim, determinismo é um problema. Exatamente. Então, aí eu fico pensando assim, peraí, por que eu vou rotular a heresia do testemunho de Jeová como seita, e não vou rotular a heresia do determinismo, do calvinismo como seita? Então, por isso que eu, particularmente, Rodrigo, eu abandonei esse vocabulário, e eu prefiro falar do erro das testemunhas de Jeová, do erro do calvinismo, do erro desse daquele, sem ficar assim, não, ele é seita. Só que, se você vai para o Sola Escritura, ninguém no meio protestante tem como dizer que fulano está errado ou que Beltrano está errado. Por exemplo, o erro, a heresia calvinista, né, determinismo que ele fala é a predestinação, né? A predestinação ali é determinante, né? Que Deus predestina uns para a salvação e outros para a condenação. Para Rodrigo Silva acha que isso é errado, né? Para César Cavalcante acha que é errado. Para os presbiterianos, Hernandes Dias Lopes, Nicodemos e Companhia Limitada, eles não acham que é errado. Só que se você for dizer é heresia, eles vão dizer não é, é bíblico. É bíblico, é uma doutrina bíblica. E aí, onde fica? E quem é que vai dizer qual é o Cristo verdadeiro? É o Cristo que predestina para a salvação e para a condenação? É o Cristo que não predestina, que deixa o homem livre? E aí o homem é iluminado pela graça de Deus, capacitado pela graça de Deus, cheio de fé, convencido pelo Espírito Santo do que é pecado e o que não é pecado, ele pode escolher ou não escolher, né, seguir a Jesus, né, como fizeram e tantos no tempo de Jesus. Os fariseus fizeram isso, né, endureceram o coração, né, tantos e tantos fizeram isso, e o salmista diz, olha, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram vossos pais em Meriba, né? O autor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, vem mostrar para nós que a liberdade também está lá. Olha, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, né? Porque hoje, né? Hoje, existe o hoje de Deus, né? Então, mas é isso, meus irmãos, o relativismo, né? A teologia protestante, ela é assim, relativista, ela é, entre aspas, tirada da Bíblia, mas segundo a mentalidade, a interpretação, a ideia, o pensamento que cada pessoa tem do Cristo, que tem da igreja, e assim sucessivamente, né? Então, infelizmente é isso aí, e não tem, né? O Sola Escritura não existe. Não existe o Sola Escritura, não existe uma igreja verdadeira. Aí eles vão dizer, não, tem salvo no meu quintal e no teu quintal. Tem perdido no meu quintal e no teu quintal.
né? Claro, a igreja, ela, falando da igreja, agora eu falo da igreja católica, né? A igreja de Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica, que tem aí as 24 igrejas que estão aí debaixo da autoridade do Santo Padre, né? E também as igrejas ortodoxas que se separaram da igreja de Cristo, mas que colocam em risco, né, a sua salvação por deixarem de acreditar em inúmeros dogmas e pontos da fé que a igreja de Cristo estabeleceu. E aí, se você está fora disso tudo, se você fica nesse relativismo, você está colocando sim em risco a sua salvação, né? Porque Jesus é o Salvador, mas ele salva e opera a salvação por meio de sua igreja, através dos santos sacramentos. Deus abençoe a todos. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e me diz aí o que é que você achou dessa colocação, como é que eu posso dizer, análise desse vídeo aqui, né? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.